Estamos chegando às proximidades de uma antiga favela aqui da região. Existe um tráfico de drogas aqui no interior dessa favela. Fala, seus mal diagramados! Lula tem sorte e na política pode se dar ao luxo de atuar igual ao Romário em campo. Basta ficar parado, se fingindo de morto e esperar o erro do adversário para empurrar a bola para o gol. Com a atrapalhada e tresloucada direita atual, ficou até mais simples apostar nesse estilo de jogo. Nos últimos meses, são inúmeras as bizarrices encabeçadas pelo bolsonarismo que, no fim das contas, fortaleceram a popularidade do presidente e expuseram como os adversários do Barba são fraquíssimos do ponto de vista do pragmatismo político. Eduardo foi para o tudo ou nada nos Estados Unidos em busca de sanções contra o governo federal e Alexandre de Moraes. As taxações vieram, mas logo Geraldo Alckmin foi atrás de abrir novos mercados para os setores afetados. A esperança era abalar a economia e afundar o mandato do Nine, mas o resultado prático foi diminuir a dependência do Brasil diante dos Estados Unidos. Dudu também conseguiu convencer o governo americano a sancionar Xandão com a Magnitsky, só que os gringos não sabem que aqui no Brasil é o povo quem determina se uma lei pega ou não. Embora o ministro tenha sido afetado, pode ter certeza que a vida dele continua tão boa quanto era antes. Uma medida que só alimentou a insanidade do Eduardo e mostrou que eles precisam da intromissão externa para atingir aquilo que desejam. Um exemplo de fragilidade política e falta de caráter. Também vimos o Carluxo tentar se infiltrar na política catarinense para disputar o Senado por um estado que ele só visitava para praticar tiro junto do Adélio e criar uma crise para o governo do Jorginho Melo. Com a direita rachada por lá, João Rodrigues está de olho na cadeira do vinagre e Décio Lima, do PT, come pelas beiradas para tentar uma das vagas ao Senado, que do outro lado serão disputadas por Esperidião Amin, Carol de Tone e talvez pelo primo do Léo Índio. Na semana passada, quem contratou uma crise desnecessária para a extrema-direita nem é parte da família, mas de tão burro que mostrou ser, poderia facilmente ser mais um filho limítrofe do Jair. Mas antes de falarmos sobre esse tema, fique agora com uma mensagem dos nossos patrocinadores e do nosso garoto propaganda, o Marco Bezzi. A Black Week da Insider continua. Nesta semana, a Tech Week te traz as roupas mais tecnológicas e aquelas que mais duram no seu guarda-roupa. Eu tenho peças da Insider de 2, 3 anos e elas continuam perfeitas. Camisetas, underwears, calças, shorts, meias, looks completos. Pra gente que gosta de sair bem vestido e pra quem trabalha em casa como eu e gosta de conforto e praticidade. Ah, e tem uma outra coisa importante para te alertar também. Como você não precisa passar as roupas da Insider, você vai acabar economizando na conta de luz do ferro de passar. O meio ambiente agradece. E mais, entrando no link do grupo do WhatsApp da Insider, que está na descrição deste vídeo, você vai ter mais ofertas. É lá que acontecem as Flash Promos. Promoções relâmpago com descontos ainda maiores por tempo super limitado. Clica no link do Zap e também no nosso link de desconto na descrição desse vídeo. Utilize o cupom GALASFEIOS e tem até 50% de desconto com o nosso cupom, mais as ofertas do site. Se for sua primeira compra, então, os descontos são ainda maiores. Vem agora para o time da Insider, bora! Me refiro, claro, a Guilherme Derrite. O secretário de Segurança Pública de São Paulo se licenciou desse cargo apenas para assumir a relatoria do PL antifacção a pedido de Hugo Mota, que mais uma vez traiu as negociações estabelecidas com o governo federal. Só que o texto de Derrite era péssimo e excluía a Polícia Federal de investigações contra o crime organizado. Essa proposta desagradou da direita à esquerda. Afinal, qual o interesse de centralizar as investigações apenas entre as polícias estaduais,
que muitas vezes possuem membros ligados às facções, como vimos no caso do assassinato do Vinícius Gritzbach, em pleno Aeroporto Internacional de Guarulhos. Não precisa nem mesmo teorizar demais sobre isso. Há uma clara sinalização e interesse em proteger bandidos e se autoproteger. Paralelamente, a ideia é enfraquecer os projetos que o governo federal tem sobre o assunto. Compare rapidamente o que propõe o governo e o que foi proposto pelo Derrite para perceber quem, afinal de contas, é defensor de bandidos. O governo desejava o seguinte com a PL antifacção: endurecer penas para líderes de facções, isolar chefes de facções em presídios federais com maior segurança, facilitar o bloqueio de bens e valores das facções, criar regras de compartilhamento de informações entre instituições de segurança e maior cooperação entre estados e a União. Já de Hitler e, consequentemente, o bolsonarismo defendem enfraquecer o poder da Polícia Federal, dificultar o apoio do governo Lula no combate ao crime, dificultar investigações do STF contra parlamentares, permitir voto secreto para cassação ou autorização de processo e reduzir a atuação do judiciário em casos que envolvem políticos. Ou seja, desvirtuou completamente a ideia e a transformou em uma espécie de ressurreição da PEC da bandidagem, tendo como objetivo final proteger político corrupto e facções criminosas numa tacada só. José Roberto de Toledo foi além e noticiou que a ideia estapafúrdia do Derrite tem como motivação o medo que bolsonaristas teriam das delações que estão sendo preparadas entre os envolvidos nas investigações da Operação Carbono Oculto, aquela que revelou como a Faria Lima e postos de combustíveis estavam envolvidos com as facções. Há uma hipótese de que isso esteja sendo precipitado pelo fato de que os investigadores da Operação Carbono Oculto, aquela que pegou o ecossistema do crime organizado que chega aqui na Faria Lima, há a informação de que existem pessoas envolvidas ou acusadas nessa operação dispostas a fazer delação premiada. Diego Pandulo, dirigente do PT aqui em São Paulo, foi também além e alertou sobre a possibilidade de Derrite e Tarcínico quererem trazer para São Paulo o modelo de milícia para controlar o crime organizado ou rivalizar com o PCC. Que o Derrite, quem sabe, o grande desejo dele junto ao Tarcísio seja abrir o estado de São Paulo para a ocupação das milícias, porque essa operação lá no Rio de Janeiro do Cláudio Castro, convenhamos, não tinha a intenção de enfraquecer única e exclusivamente o Comando Vermelho. A ideia era abrir território para as milícias e hoje dominam boa parte dos territórios do Rio de Janeiro. Seja como for, a relatoria de Derrite irritou até mesmo veículos de imprensa insuspeitamente de direita, como a Gazeta do Povo, que publicou um texto de autoria de Guilherme Macalossi que resume o sentimento que a ideia causou entre direitistas. Eis o resultado não de articulações e diálogo, mas de falta de prática legislativa e desconhecimento da legislação penal. Uma atrapalhada política de dimensões tão superlativas que ele conseguiu desagradar a todos, inclusive aliados políticos no campo da direita. Resumindo, só mesmo alguém que já tinha conseguido ser expulso da rota por excesso de letalidade poderia ser incompetente a ponto de desagradar até a bancada da bala. Com a repercussão negativa, Derrite recuou e mostrou que é um projetinho de Jair ao responder rispidamente uma repórter nos corredores da Câmara. Não tenho texto, tá? Vocês estão me irritando. Não quero ficar irritado. Não, deputado, nosso trabalho, deputado. Nosso trabalho também. Nosso trabalho, eu sei que Eu já falei que eu não quero falar isso pra vocês. Eu brinco, eu xingo. Não, é só porque o nosso trabalho a gente Pode quer... respeitar um pouquinho? Claro, Então deputado, tá, a gente obrigado. tá... Em seguida, usou o mesmo recurso de todos aqueles que são flagrados fazendo merda. Gravou o vídeo no melhor estilo quem me conhece sabe para dizer que aqueles que insinuam que ele quis boicotar a Polícia Federal são desonestos. Por isso, nossa redação era para manter exatamente como já ocorre hoje, mas criou-se essa versão mentirosa de que tiraríamos o poder da Polícia Federal, que é um absurdo. Contudo,
Esse problema está absolutamente superado. Claro, honesto é o sujeito que larga o cargo de secretário de Segurança Pública e corre para Brasília para ser relator de uma atrocidade desse tipo. Parece até piada você sair da Secretaria de Segurança de São Paulo, voltar ao mandato de deputado federal para relatar esse projeto e, como avanço, sugerir podar a Polícia Federal. Segurança Pública não é bandeira de partido, é bandeira do Brasil. Pior que ele não parou por aí, tá? Em novas versões do texto, propôs que a Polícia Federal pedisse autorização para os governadores ao realizar operações, como se fosse razoável Tarcísio, Cláudio Castro, Zema ou Jorginho Melo decidirem algo nesse sentido. Além disso, também propôs retirar 360 milhões de fundos federais de combate ao crime e destiná-los aos governos estaduais. Como bem apontou João Filho no Intercept, é preciso lembrar que 2 dos articuladores da campanha de Tarcínico para a presidência, Ciro Nogueira do PP e Antônio Rueda do União Brasil, estão sendo acusados de conexões com o PCC. Na semana passada também, a Polícia Federal realizou operações que atingiram um diretor do governo Tarcísio, o prefeito de Sorocaba, o tiktoker engraçadinho Rodrigo Manga, um secretário do governo de Eduardo Leite e Euclides Peterson, parça do Cleitinho, que era cotado para disputar o Senado por Minas Gerais. Por todos os ângulos que se olhe esse caso, aparecem novos podres que deixam a história cada vez pior. Ao menos Derrite mostrou logo quem é antes de tentar uma vaga para o Senado por São Paulo no ano que vem. Absolutamente ninguém poderá acusá-lo de estelionato eleitoral quando, no cargo, agir dessa maneira. Ao tentar impedir que o governo federal conquistasse vitórias no combate ao crime organizado, Derrite expôs mais uma vez a verdadeira face do bolsonarismo, um movimento desorganizado, repleto de ignorantes, trambiqueiros e criminosos que só querem ter a certeza da impunidade quando forem pegos. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e Conta Jurídica. Caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês, sigam a gente em todas as redes sociais, não deixem de conhecer as nossas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acreditavam que a extrema-direita falava sério quando dizia que queria combater o crime organizado, só temos uma coisa para te dizer: não passaram.